alegria muito grande nós estarmos aqui mais uma vez para partilharmos a vida que o Senhor nos dá. Irmãos e irmãs, nós precisamos cada vez mais, num mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, cheio de intrigas, de ódios. Se deixarmos isso de lado, nós vamos perceber também a opressão mental que vai sufocando a nossa vida, vai assim colocando a gente como pessoas que não tem mais esperança. Quanta gente nós encontramos sem esperança e quantas pessoas estão sofrendo de depressão. Amado e amada, eu quero partilhar com você algo nesse nosso encontro. Um sentimento muito grande que nós vamos partilhar passo a passo para ver a vontade de Deus. Para isso, eu quero tomar a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que está narrado em Mateus capítulo 6, versículo 31 e seguintes. Acolhe essa palavra e vamos buscar sabedoria para ver o que nós temos a aprender com o Senhor. Evangelho de nosso Senhor, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Jesus disse: não vos aflijais e nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, diz o Senhor. Não são os pagãos que se preocupam com tudo isso? Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro o reino de Deus e o resto será dado por acréscimo. Palavra da salvação. Querido e querida irmã, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, por que é que o povo daquele tempo, e não é diferente de hoje, já ouviram de Jesus dizendo isso? Não se aflijam. Em outras palavras de outra tradução, por que andais ansiosos? Ansiosos porque a vez de comer, de beber, não são as pessoas que não creem, que é chamado de pagãos, que fazem isso. Mas se vocês têm esperança em mim, por que ficam com tanta ansiedade? Ora, Provérbios, no capítulo 12, versículo 25, diz algo muito importante. Toma essa palavra. A aflição do coração do homem o deprime. Uma boa palavra restitui-lhe a alegria. A ansiedade, não é isso que nós queremos trabalhar. O que é ansiedade? Você pode perguntar. Ora, ansiedade é uma emoção normal do ser humano. É comum quando a gente vai enfrentar algum problema do trabalho, antes de uma prova, diante de uma decisão difícil, lá vem esse sentimento que é natural, a ansiedade. No entanto, é muito importante, ela é natural, mas no entanto, quando essa ansiedade se torna muito excessiva, ela se torna uma doença. Ela se torna uma doença que nós chamamos distúrbio de ansiedade. Ora, pessoas que sofrem então distúrbio de ansiedade sentem uma preocupação e medo extremo. Preocupação extrema. Medos constantes, situações simples de rotina do dia a dia, além de sintomas físicos, o que atrapalha a sua atividade corriqueira. Então é importante que a gente perceba isso, para começarmos a entender o que é que Jesus está dizendo em Mateus 6,31, essa ansiedade do que vamos comer, como é que nós vamos existir, como é que nós vamos fazer isso, o que vai fazer aquilo, e acabamos provocando uma doença emocional. A ansiedade é natural que você tenha, nossa, eu preciso de tal lugar, como é que vai ser, como é que não vai, mas quando ela se torna excessiva, ela vira doença e nós não percebemos isso, as consequências dessa doença. A ansiedade está próxima da palavra preocupação. Todos nós nos preocupamos com o dia da manhã, não é verdade? Mas a ansiedade, a preocupação gera uma ansiedade que se torna doença. Ela está muito próxima a isso. A preocupação, então, o que ela é? Nada mais do que um aspecto que você sentimos um temor que as coisas não saiam do jeito que a gente gostaria que saísse. Estou preocupado que não vai dar certo.
mas ainda não é uma doença, é uma preocupação. Ora, todos os sentimentos que nós temos são normais para a preservação, para nos dar caminhos, né? Todo sentimento, todo tipo de emoção. Mas quando se é excessivo, seja a emoção que for, você veja que a pessoa ama, não é? Amar a gente sofre porque a pessoa não nos ama. Mas quando a pessoa vira um amor obsessivo, ela mata a pessoa que ama, porque não quer repartir com ninguém. Isso não é amor. Então tudo que é excessivo destrói a nossa vida, entristece o coração, deixa-nos doentes e leva-nos à morte até. O tempo prolongado que a gente permite que a ansiedade vá dominando a gente, que é chamada de ansiedade crônica, aumenta o nível de tensão, o nível de estresse e leva o ser humano, a mim e a você, a um medo específico, ou até mesmo o medo de algo que não existe, um medo irreal. Temos que tomar cuidado com isso. Medo. O que é medo? Medo é uma resposta emocional de uma ameaça iminente, real. Ou então que eu percebo uma ameaça. Enquanto a ansiedade, o que ela é? É a antecipação de uma ameaça do futuro. A ansiedade, nós ficamos antes que aconteçam as coisas. O medo pode ser real, de agora, nesse momento. Mas a ansiedade também me leva ao medo. Medo de não acertar amanhã, medo de não conseguir pagar uma conta, medo de alguém morrer, medo de ficar sozinha. E essa ansiedade de algo que ainda não aconteceu é que se torna uma doença emocional. Isso vale para qualquer ser humano, seja ele leigo, clérigo, santos ou pecadores. É o ser humano. Ora, o Salmo 94, no versículo 19, tem uma palavra maravilhosa que diz assim: quando a ansiedade já dominava no íntimo, consolo trouxe o Senhor à minha alma. Quando a ansiedade tomava conta, era senhora do meu íntimo, o Senhor trouxe o alívio à minha alma. Que coisa linda! Então a palavra de Deus, que nós devemos observar, tem todas as coisas que nós sentimos, que nós passamos. Ansiedade exagerada. Ora, nós não percebemos, mas no decorrer da vida a gente fica até obcecado com os problemas, com a ansiedade daquilo que virá, de alguém que me deixou, eu não sei ficar sozinho, esse transtorno emocional que vai dando em nós. Não é igual ao medo e nem a ansiedade normal. Ora, meu querido, minha querida, o que é que nós podemos dizer de nossos comportamentos que pode estar relacionado ao transtorno da ansiedade e que eu e você temos que ter muita atenção para isso? Qual é a minha preocupação com os sinais que eu começo a ter, que eu posso estar entrando no transtorno de ansiedade? Primeiro, quando eu enxergo perigo em tudo. Primeiro ponto. Quando a gente se pega vendo as coisas e sentindo perigo em tudo, nós então começamos a subestimar o perigo. Começamos a fazer dele senhor da nossa vida. E mais, as situações que nós tememos, nós acabamos até evitando certas coisas, porque nós estamos superestimando e enxergando um perigo que ainda não aconteceu. Deixamos de ir a lugares, deixamos de aproveitar as coisas boas da vida, porque nós estamos enxergando um perigo em tudo que eu preciso fazer. Ora, o medo e a ansiedade, o que são? São excessivos na nossa vida. Ora, você já conheceu uma pessoa que não quer viajar de avião de jeito ou maneira, porque tem medo de um acidente aéreo? Você já viu falar ou conhece pessoas que sempre quando vão precisar, e talvez aí fale, vamos de avião, ela não vai, ela viaja horas e horas de ônibus, de carro, mas ela não vai de avião porque ela tem medo do avião cair, o avião ainda, ela nem entrou. Ela nem comprou a passagem, ela está numa ansiedade vendo perigo em tudo, é perigoso, é perigoso.
Essa pessoa chega até a imaginar a cena de luto, se ela cair, se o avião cair. Ela vai ficando doente, excessivamente doente, que gera o medo, a ansiedade gera o medo, a preocupação, e vai gerar doenças físicas também. Querido e querida, um outro exemplo é quando alguém passa por um procedimento, um exame médico simples, mas ela fica ansiosa. Será que isso é uma doença grave? Será que eu vou me curar? Sem antes saber o prognóstico, né, do médico, dos exames, dos resultados. Ela fica numa ansiedade muito grande. Primeiro ponto, então, que nós temos que observar é realmente enxergar perigo em tudo. Outro é o seguinte. Segundo, assaltar a geladeira, né? Descontar um vazio nos doces, nos comes. Ora, não faltam casos, amados irmãos, não faltam casos de pessoas dentro da nossa casa, ou talvez até nós mesmos, que encontramos uma solução para os nossos problemas emocionais comendo demais. É uma ansiedade que tem que ser preenchida por comida, então engordamos, ficamos obesos, obesas, porque nós estamos começando a ansiedade na comida, naquilo que nós comemos. Menor preocupação que a gente tem, lá vem a vontade de comer um doce, um brigadeiro, seja o que for. Comer então indiscriminadamente, sem fome, por ansiedade, estresse, deve ser para cada um de nós um sinal de alerta. Quando você começa a comer coisas e não está com fome, você tem que observar, por que é que eu estou fazendo isso? Segura! Aguenta mais 1 hora, 2 horas, porque nós estamos preenchendo emocionalmente vazios que nós estamos trazendo. Então, amado, temos que ter muito cuidado com essa atitude, porque pode virar uma outra doença. Se era uma ansiedade, pode virar uma compulsão alimentar. Percebe? Daí é um outro problema também emocional e mental. Primeiro ponto, então, que nós temos que observar, merece a minha atenção, se está relacionado ao transtorno da ansiedade, enxergar perigo em tudo. Comer demasiadamente quando ficamos um pouco ansiosos, temos que observar isso. Terceiro ponto, quando eu começo a perceber as alterações do meu sono, né? Nós passamos a sentir dificuldade de dormir, ou então apresentamos episódios de insônia, dormimos, acordamos várias vezes, sempre na véspera de uma decisão, de uma reunião, de algo que eu preciso fazer. A véspera me deixa ansioso, eu não consigo dormir direito, acordo cansado, abatido, um cansaço interior, porque não dormi direito. Não consigo, quando você não consegue se desligar de um problema, você começa a ter problema de insônia, dormir mal. É hora de ter atenção para isso. O que é que está provocando isso, amado e amada? Algumas vezes chegamos a sonhar e despertar pensando na solução que eu tenho que dar para aquele problema que está gerando pensamentos descontrolados na minha vida. Observe então, meu querido e minha querida, observe, para esse primeiro momento que nós estamos partilhando, quando eu vejo perigo em tudo, nem andei, nem entrei, não consigo nem ver certas coisas, porque geram perigo antes que aconteça. Eu vejo perigo em tudo, eu tenho que observar isso. Até quando eu sinto alguma dor no peito, no braço, já gera uma preocupação de uma doença, eu tenho que não ver perigo em tudo, caminhar para buscar a solução verdadeira. Segundo ponto que eu tenho que observar se eu não estou com um transtorno de ansiedade, é quando eu começo a compensar esses vazios diante da comida. Comemos sem sentir fome, é uma compulsão. Se eu vou ter uma reunião à tarde, algo vou resolver à tarde, eu começo a comer coisas, e tentando preencher uns vazios, e a ansiedade não se preenche, ela tem que ser curada. Terceiro ponto, então,
é quando nós estamos diante de uma situação da vida que eu tenho que estar observando esses detalhes, olhar com muito carinho para mim mesmo, para você mesmo, meu irmão, minha irmã, porque merece atenção se eu não estou tendo um transtorno de ansiedade, quando as minhas noites não são descansos, alteração no sono, ansiedade, principalmente na véspera de alguma decisão. O quarto momento que eu tenho que ter uma atenção profunda, nós vamos ver no próximo encontro, que eu quero que você acompanhe aqui nesse trabalho de cura interior que nós estamos fazendo sobre o tema ansiedade. Diz o Senhor em Mateus 6:31, por que ficam tão preocupados e ansiosos com o que há vez de comer, de beber? Ora, busque o reino de Deus e o resto virá por acréscimo. Por quê? É o Senhor que diz no seu Evangelho também de Mateus, coloca seus fardos, suas preocupações sobre mim, pega o meu peso que é leve e suave. Nós temos que relacionar a trindade que nós somos, corpo, mente e espírito. Então que nosso Senhor nos ajude e no próximo encontro, fique ligado aí, nós vamos continuar com essas motivações que merecem a nossa atenção se não estamos com transtorno de ansiedade. Que Deus te abençoe e te guarde, faça contato conosco, convide pessoas para acessar e envie também o seu recado e o seu comentário. Até aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.